E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tô trazendo hoje aqui mais um vídeo, embora fora da data prometida. Eu disse que postaria os vídeos toda quinta-feira e hoje nós estamos numa segunda, então eu não consegui postar o vídeo na quinta-feira que se passou. Eu procrastinei ela para sábado e também sábado não deu, foi um dia muito corrido para mim. Acabei deixando para hoje, né? E hoje eu quero falar sobre, assim, eu acho que o tema principal da astrologia, porque é normalmente os mais debatidos e os mais conversados em grupos, e tudo se baseia nos estereótipos disso que eu vou falar hoje, que é o signo solar, né? Quando as pessoas elas perguntam assim, qual é o seu signo, né? De que signo que você é? Qual a data que você nasceu para olhar seu signo? Elas estão falando exatamente do signo solar. Elas estão dizendo, né, do dia, do mês que você nasceu. E de qual mês você nasceu, né? Porque, independente dos anos, no dia que o Sol estiver naquela posição, a pessoa será daquele signo. E eu falo que é o assunto mais recorrente da astrologia porque é o assunto em que as pessoas mais retornam, né? Sempre a discussão e até mesmo piadas que a gente vê e essas estereotipadas que eu já falei no vídeo anterior, elas aparecem, né, no signo solar. Quando alguém pergunta qual é o seu signo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, para a gente entender melhor o que é esse posicionamento do Sol, primeira coisa é entender que, diferente do sistema solar que nós vivemos, o mapa astral, como já disse no vídeo anterior, ele é geocêntrico. Ou seja, o Sol não se move pelo zodíaco, né? O Sol está lá parado no centro do sistema solar. O planeta Terra gira em torno do Sol e, da perspectiva da Terra, o Sol vai se encontrar em determinada constelação, né? Virada para determinada constelação. Mas isso não quer dizer que o Sol se mova. Isso quer dizer que a influência na Terra daquele signo em que o Sol se encontrava é mais presente naquele dia que você nasce. E um outro assunto importante para lidar com o tema do signo solar é entender que o Sol, assim como a gente trabalhou, né, no vídeo anterior, o princípio de correspondência, o que está acima é como o que está embaixo, e vice-versa. Então a gente tende a reproduzir o que é o Sol astro na nossa vida, né, no que a gente chama de essência. E é isso que o Sol é, ele é o centro da nossa vida. Ele é o centro da luz da nossa vida, seria o que se corresponde a um pedaço, uma parcela da alma do ser humano. E ele, em tese, né, deveria equilibrar todo o resto do mapa. Porque se a gente pegar a árvore da vida cabalística, também citado no vídeo anterior, você vai ver que a esfera solar, que se chama Tiferet, ela está na esfera de número 6, ela fica bem no meio da árvore da vida, equilibrando todos os outros, né? Uma coisa até interessante na alquimia antiga é que, se você pegar os signos zodiacais, os signos opostos no círculo representam os signos em que o Sol se encontra, em que os signos vão se encontrar exilados. Então, por exemplo, Sol em Leão, que é um domicílio, né? Que é a casa do Sol, é Leão e vai ficar sendo. Se você olhar para o oposto do círculo zodiacal, você vai ver que tem um signo de Aquário. Aquário é um exílio no Sol, porque Aquário é regido por Saturno, né? Que seria aí, vamos chamar de um irmão místico do Sol, dita aí em algumas sociedades ocultistas, esotéricas, a terminologia é essa. E na árvore da vida, fica Tiferet aqui, e nos cantos dela vão ficar o que eu chamo, né, os planetas pessoais. Você vai ter Marte, Júpiter, Mercúrio e Vênus. E eles estão diametralmente opostos. Marte está aqui, Vênus está aqui, Júpiter está aqui, Mercúrio está aqui. Onde, por exemplo, Mercúrio rege Virgem e Gêmeos, em Júpiter fica exilado esses signos. E entre eles fica o Sol como um fator equilibrante. Ou seja, é o Sol que, dentre aspas, filtra essa oposição, fazendo um casamento alquímico. Por isso que na alquimia antiga se trabalhava muito a ideia do ouro.
né? O ouro dos sábios, a pedra filosofal, a pedra dos alquimistas, porque o metal do Sol é o ouro, né? Um metal que brilha, um metal valioso. E assim que se sustentou a simbologia alquímica do Sol dentro da astrologia, né? Por isso que eles falavam assim, como é que um alquimista, por exemplo, ele tinha a habilidade de transformar qualquer metal em ouro, né? Isso quer dizer que através da personalidade solar, o que se chama de ego, se podia fazer operações de transmutação na própria personalidade. É uma compreensão, porque o Sol está ligado ao nosso centro de vida, é o nosso ego, é o nosso fator consciente de mente. Por que a Lua, às vezes, é tida como o inconsciente? Porque a Lua reflete o brilho do Sol. A Lua ela não brilha. Ela reflete o brilho do Sol, ou seja, ela reflete o brilho da consciência. Então, ela guarda em si um inconsciente. O signo lunar a gente vai falar no próximo vídeo. Então, quando nós pegamos essa simbologia do signo solar e a gente entende ele como o centro da vida, a gente vai entendendo melhor, né, do que se trata quando alguém nos pergunta qual é o nosso signo. Vamos dar um exemplo de Sol em Libra, que é um Sol em queda, é onde o Sol encontra-se em queda, e você vê que a personalidade do ego do Sol em Libra ela é um pouco diminuída, né? Quem tem Libra no Sol tende a ser muito mais complacente com as outras pessoas, ele tende a dar muito mais lugar à vontade do outro do que à própria. Ele quer sempre agradar, ele quer sempre parecer assim, né? Sempre divertido com o pessoal, sempre muito simpático, sempre muito assim, para tentar, entre aspas, recompor essa queda que ele representa no ego. Então, diametralmente, se a gente pensar o domicílio do Sol, que é Leão, a gente vê exatamente uma personalidade voltada para ser o centro. Uma personalidade que quer atenção, que deseja as coisas para si. Às vezes, em determinados aspectos, torna-se até egocêntricos, né? Às vezes um pouco egoístas. Isso não quer dizer que todas as pessoas que têm Sol em Leão são assim, né? A gente olha sempre um conjunto do mapa. Eu estou olhando aqui hoje um aspecto isolado para falar da simbologia solar. Então, é muito interessante a gente perceber também uma outra teoria que diz que o ascendente, né, o signo ascendente, ele, aos 30 anos de idade da pessoa, ele meio que tomaria o lugar do Sol. E isso eu estou dizendo entre aspas porque não é bem verdade, né? O Sol sempre estará, né, irradiando aí seus raios na vida da pessoa, na personalidade dela, independente de qualquer posicionamento. Mas, aos 30 anos, o ascendente meio que ascenderia, né? Ele faria o papel dele, que é o ascender. Por isso que o ascendente, ele é o leste do céu, é onde o Sol nasce. Então, aos 30 anos, dizem que o ascendente viria ascender, né, na personalidade da pessoa. Não coincidentemente, é nos 30 anos de idade que ocorre, por volta dos 30 anos, né, aproximado, que ocorre o primeiro retorno de Saturno, que é o temido retorno de Saturno, né, onde há aquela quebra do ego, onde há aquela reformulação das estruturas mentais, sociais, porque Saturno retorna ao ponto que ele estava e ele vai tentar dar uma diminuída nesse fator egóico, que é o Sol. Então, quando alguém te perguntar qual é o seu signo, você vai saber que você está falando do signo que se posiciona no seu Sol, ou seja, na sua essência, no centro de vida. E trabalhar o signo solar, quando a gente vai partindo para um autoconhecimento, vai partindo para uma caracterização do que são as características do nosso signo solar, a gente vai entendendo que se a gente for trabalhando, a gente vai trazendo novas coisas para o nosso ego, para a forma que a gente se coloca perante o outro, né? E é muito interessante isso. A gente pensar que o ego é esse fator, inclusive ligado ao chakra cardíaco, que é o coração, também um centro de vida, né? Todas as correspondências, elas fluem para um sentido único. E também uma coisa muito interessante de notar no signo solar é a questão dos graus, da casa que ele estiver e nos graus que vai se encontrar.
Porque, por exemplo, se o Sol sendo o centro da nossa vida, né, o centro do nosso ego consciente, ele está se encontrando na casa, e veja, no vídeo anterior nós falamos que os planetas são energia pura, os signos são formas de energia, ou seja, formas em que essa energia vai se condensar, e as casas são o local da vida em que isso vai acontecer. Então, se, por exemplo, uma pessoa tem um Sol na casa 6, muito provavelmente o ego dela, né, a consciência dela estará voltada para os assuntos da casa 6, que envolve o trabalho, a rotina, a saúde, que é uma casa de virgem, uma casa de organização, uma casa de ponderação racional. Né? Se nós tivermos ele, por exemplo, na casa 7, que é a subsequente, a casa de Libra, que é uma casa de parcerias, de sociedades e etc., nós vamos ver uma personalidade em que o ego se concentra em assuntos voltados ao parceiro, né? Assuntos voltados aos trabalhos em sociedade, aos trabalhos em equipe, né? E etc. Então, é isso. Eu acho que esse vídeo ele tem que ficar curto. O primeiro vídeo, por ser de apresentação, ele ficou muito extenso, era uma explicação muito teórica. E nesse vídeo eu tentei ser bem curto, bem resumido, no que é aí a personalidade solar. A última coisa aqui que eu tenho para falar, e para fechar esse aspecto sobre o Sol, é que... Esqueci o que eu ia falar. A desvantagem dos vídeos improvisados é essa, né? As coisas vão me vindo na hora, eu vou falando o que eu lembro, e eu acabei esquecendo a última informação que eu daria sobre o Sol. Mas, se eu lembrar, eu posto na página do Facebook para vocês. E é isso, pessoal. Espero que vocês gostem. Quando vocês forem conversar sobre esse assunto com seus amigos e tudo mais, vocês vão ter uma perspectiva diferente do que é o Sol. Lembrei. Quando uma pessoa ela fala assim, eu não acredito em astrologia porque meu signo é, sei lá, touro, e eu não me identifico com isso. Gente, embora o Sol seja uma das partes principais, veja, ele não é o principal, ele é o principal para uma análise rápida, né, para a gente entender essa questão ego-consciente. Mas, a depender de como o Sol se encontra, se o Sol se encontrar em Aquário, né, e outros posicionamentos forem mais fortes, porque o Sol em Aquário ele está em exílio, ou seja, ele não está muito confortável naquele signo, ele não flui muito bem, não se movimenta bem naquele signo. Né, ele está, de certa forma, preso ali. E é engraçado também que Aquário é um signo meio que do contra-ego, né? É um signo extremamente humanitário, dado as coisas do universo e desse tipo, né? Um signo muito expansivo, que não foca no ego próprio, por isso um exílio. Então, sempre que você falar, eu não me identifico com o meu Sol e tudo mais, é bom a gente olhar sempre o resto do mapa para ver em quais aspectos esse Sol está, onde ele se encontra, porque ele vai estar sempre tratando esses assuntos aí do nosso ouro interno, tá? Da nossa personalidade egóica interna. Beleza? Pessoal, um grande abraço para vocês, espero que vocês gostem. Vou continuar os vídeos, vou tentar fazer toda quinta, que é o dia que eu me comprometi a fazer. Gostando, vai se inscrevendo, porque eu vou fazer os outros vídeos, é uma sequência, como disse também, entre aspas, um curso de astrologia para uns primeiros passos do que é uma análise. Aqui eu não vou ficar analisando o mapa de ninguém, eu não vou, né, fazer esse tipo de coisa, mas gostaria que as pessoas elas pudessem olhar para o próprio mapa ou para o mapa de alguém que está interessado e soubessem ler os símbolos que é a astrologia, porque isso não é decorado. Né? A astrologia ela é um jogo simbólico e cada símbolo vai se corresponder a outra coisa com relação a algo, em relação a algo. Então, por exemplo, um Sol em Capricórnio na casa 6 é um Sol muito diferente de que está em Capricórnio na casa 9. Então, é essa leitura simbólica que eu espero passar para vocês através desses vídeos. Beleza, pessoal? Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo, então.